Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Nós estamos de volta com o programa Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós estamos progredindo o nosso estudo no Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 20 e hoje eu quero que você acompanhe a leitura e o estudo dos versículos 20 até o versículo 28. Vamos ler então a bendita palavra de Deus. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós vemos aqui nessa história, narrada por Mateus, recontando a postura dos filhos de Zebedeu, que provavelmente fizeram com que sua mãe fosse até Jesus e pedisse em favor deles. Nós vemos aqui uma atitude que revela uma resposta errada àquilo que Jesus acabara de predizer, ou seja, ele tinha acabado de falar da morte, do seu sofrimento, e numa resposta e numa atitude que era completamente oposta àquela esperada dos seus discípulos, esses 2 discípulos falam de posição e de prestígio no reino. Era como se eles tivessem ouvido e, digamos assim, pescado com aquilo que Jesus acabara de falar da sua morte, e pensando no que viria depois, já de olho em alguma posição, algum prestígio no reino vindouro, a sua mãe então pede que os filhos se assentem, uma à direita e uma à esquerda. Essa é uma alusão certamente à posição de governos humanos, certamente algo que era visível naquela época e algo que estava na mente de alguns, era que o rei colocava ao seu lado pessoas importantes do reino, seus governadores, seus chefes mais importantes se assentavam então à sua esquerda, à sua direita, e estavam ali com eles em posição de destaque. Mas Jesus alerta aqui no verso 22 o seguinte: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Essa afirmação de Jesus, na verdade, se refere ao fato de que eles realmente não tinham compreendido ainda qual era a implicação da missão de Jesus. Eles, apesar de terem ouvido claramente que Jesus morreria crucificado, estavam ainda sem entender qual era realmente a extensão, qual era a implicação de tudo que iria acontecer com Jesus. Os discípulos mais uma vez demonstram o fato de que estavam absolutamente alheios àquilo que realmente estava acontecendo e que iria acontecer. Mas Jesus especificamente fala do cálice, ou seja, de todo o sofrimento, quando ele pergunta: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Ou seja,
Vocês conseguem passar pelo mesmo sofrimento? Vocês podem absorver tudo aquilo que eu também vou passar? E a resposta desses discípulos, como diz o Blomberg, na verdade demonstra que eles realmente não sabiam o que estavam dizendo. Eles dizem: sim, podemos. E aí Jesus, numa resposta parcialmente positiva, diz o seguinte: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Jesus, certamente sabedor de que os discípulos, até mesmo Tiago, que mais tarde morreria na mão dos líderes judeus, e João, que certamente passou por algum tipo de sofrimento, mas não sofreu morte por martírio, ele sabia que os discípulos, em maior ou menor escala, sofreriam por conta do Evangelho. Por isso ele afirma positivamente que eles beberiam o mesmo cálice, ou pelo menos parte dele, que Jesus também tomaria. Mas Jesus indica que a questão da posição não é algo que competia a ele. O mais correto é pensar que muito provavelmente Jesus estava simplesmente dizendo que não haveria tal posição de destaque. E quando nós percebemos o que Jesus diz aqui no final desse trecho, é realmente para isso que nós vemos que Jesus caminha ao dizer da questão do servo. Mas o fato é que essa resposta provavelmente deixou esses discípulos envergonhados. Vocês não sabem o que estão pedindo. E os discípulos, os outros 10, como diz o texto aqui no versículo 24, os outros 10 ficaram indignados contra os irmãos. Mas Jesus, não desejando que isso causasse discórdia e não desejando que isso se estendesse, chama a atenção para mais uma lição preciosa aqui. Mais uma lição sobre humildade. Então, o verso 25 nos diz: Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus usa a figura de liderança do mundo para fazer um contraste de como seria a liderança no reino. A liderança do reino é uma liderança servidora. A liderança no reino não é uma liderança por posição, não é uma liderança que traz status, mas é uma liderança em que aquele que está na posição de líder é, na verdade, um servo. É isso que Jesus deseja que seja a atitude dos seus discípulos. Quem quiser ser grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, será o vosso servo. E aí ele dá o exemplo dele mesmo, do próprio Jesus, porque até o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que exemplo sublime de Jesus, o exemplo de verdadeiro líder servo, o exemplo daquilo que nós chamamos de liderança servidora, de alguém que, não por posição, não apenas como uma figura carismática, como um líder que tem palavras persuasivas, mas como um líder que foi servo e que deu a sua vida, entregou a sua vida para morrer em resgate por muitos, porque só Jesus poderia fazer isso. Deixa-nos então, deixa com os seus discípulos naquela época e deixa para nós hoje o exemplo de alguém que não poupou a própria vida para servir a Deus. Que contraste, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, num mundo
que exalta tanto a figura de líderes carismáticos. E até mesmo na igreja nós temos tanta busca, às vezes, por posição, e tantas pessoas que almejam sucesso e almejam popularidade, igrejas que estampam o retrato, a foto de seus líderes, quando na verdade a figura que Jesus deseja é a figura de um servo, a figura de alguém que desaparece para que o Senhor da igreja seja glorificado, de alguém que entrega a sua vida por amor da causa do Evangelho, como muitos dos próprios discípulos entregaram, como pessoas ao longo da história entregaram toda a sua vida, missionários, pessoas que chegaram até a morrer no campo missionário, longe de suas terras, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à causa. Isso nos faz perguntar, nos faz pensar: será que somos servos dessa maneira? Será que estamos dispostos a servir? Será que estamos dispostos a abdicar de todo tipo de posição, de todo tipo de pensamento de influência, de posição, de prestígio, para servir o Senhor? Servir como verdadeiro servo, entregar a nossa vida? Eu ouvi certa vez uma frase que é atribuída ao pastor Heber Vasconcelos, que durante muito tempo foi pastor aqui da Igreja Memorial Batista de Brasília. Ele diz: a vela, para dar brilho, precisa ser queimada. Ou seja, é preciso que a gente se anule, é preciso que a gente se gaste, que a gente entregue, que a gente derrame a vida para que ela seja usada no reino. E o Senhor da igreja, o Senhor da glória, realmente, o Senhor Jesus, receba toda a glória. Será que nós estamos dispostos a isso? Eu deixo você com essa reflexão ao terminar mais esse trecho da bendita palavra de Deus, e nós vamos juntos no próximo encontro fechar o capítulo 20 dessa vez com uma resposta apropriada àquilo que Jesus disse. E até lá, então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.